O que é que a Bíblia fala sobre os piercings? É pecado fazer piercing? E os piercings que eu tinha antes de me converter, posso ficar com eles? Oizinho, gente! Tudo bem? Sou o Arnold. Antes de começar este vídeo, eu só queria pedir para você assistir o vídeo inteirinho, porque eu fiz um vídeo sobre as tatuagens e os cristãos aqui e muita gente me xingou porque não concordaram comigo, mas na verdade eram da mesma opinião que eu, só que não tinham assistido o vídeo inteiro. E também, antes de começar, só queria pedir para você se inscrever no meu canal aqui neste botão vermelho, porque tem novo vídeo toda semana. Tá. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me levou a fazer piercing nas minhas orelhas. Acho que ela não perguntou se eu queria ou não, mas simplesmente me levou a fazer e claro que eu gostei. Na minha cultura, é normal levar bebezinhos ou criancinhas fazer piercing aqui nas orelhas. Minha família não é crente, mas é inglesa e fez o que era o costume na época lá na Inglaterra. Olha, gente, quão bonitinho que é o meu brinquinho. Então, gente, é o seguinte, eu nasci de novo em Cristo com 15 anos de idade. Então, já tinha os meus piercings antes de conhecer Jesus. O que eu tô falando é que eu não estava em controle quando eu recebi os meus piercings. Está escrito em Levítico, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Mas quero deixar bem claro que Jesus veio para que não tenhamos que seguir essa lei. Então, se você quer seguir as regras do Antigo Testamento que estão em Levítico, você precisa obedecer toda a lei, e não só esse único versículo. Gente, a minha mensagem para você, se você quer saber se é pecado ter piercing ou fazer um piercing ou não, é o seguinte. Deveríamos focar no nosso interior e não no nosso exterior. Foque no bem-estar do seu espírito. Se você está tentando usar piercings para esconder e cobrir o estado do seu espírito, é errado. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não parece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Foque no seu caráter e em quem você é e não tanto no exterior que é seu corpo. O seu espírito é eterno, mas o corpo não é, ele tem fim, a beleza não dura. Ou, em outras palavras, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. E também em 1 Timóteo fala que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então foque na edificação do seu espírito interior e não no seu exterior. Sabe por quê? Porque esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Gente, é isso aí, o sentido da vida. Achei o sentido da vida. Gente, encontrei o sentido da vida e a chave para a vida eterna. É conhecer a Deus. Não é beleza externa, não é fazer maquiagem, nem piercing e parecer bonitona e nem se enfeitar, mas é conhecer a Ele. É ter um relacionamento com Ele, amar Ele, obedecer a Deus, formar o caráter de Cristo em você e fazer boas obras para Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Obedeça aos mandamentos dele. Isto tem que ser o foco da sua vida. Se você quer saber mais sobre isso, por favor, clique aqui que tem um vídeo sobre a salvação e como ser salvo. Ok, gente, voltando para o assunto do vídeo, deixa eu fazer essa pergunta para você. Seu piercing é um ídolo? Se eu colocasse a importância de arrumar ou adornar meus piercings como mais importante do que ser cristã, é um ídolo e é um pecado. Mas só porque uso maquiagem ou tenho um novo piercing não significa que seja um ídolo e que eu não esteja focando na edificação do meu espírito. Hoje, demorei 20 minutos para fazer minha maquiagem e arrumar meu cabelo. Não, na verdade foram 25 minutos.
Mas não tirei esses 25 minutos do meu tempo com Deus. Se eu tivesse tirado, ou seja, arrumando a minha beleza exterior com o meu tempo com Deus, significaria que a minha vaidade fosse um ídolo. Você não pode deixar que nada tire a glória de Deus da sua vida. Então, se você está ficando distraído de Deus porque você quer um piercing tanto, para você é pecado. Não faça. Então, quero fazer outra pergunta para você. Se o piercing te dá orgulho, ou se não fez ainda, te daria orgulho? Você se sente elevado por causa do seu piercing? Te traz vaidade? Então não faça, porque está escrito, faça tudo para a honra de Deus. Se você vai testemunhar para gente com muitos piercings, é mais provável que essa gente te dê ouvido com piercing mesmo. E para outras pessoas, se você vai falar sobre Jesus e evangelizar quem tem preconceito com piercing, daí é mais fácil eles te ouvirem sem seu piercing. Lembra, de tudo o que não provém da fé é pecado? Então qualquer coisa que não provém da fé está errado. E seu piercing provém da fé? Pense nisso. Também você tem que pensar se você vai sofrer preconceito se fizer piercing. Vai fazer mal ao seu ministério e aos seus irmãos em Cristo? Pode enfraquecer a fé deles? Aqui na Europa, em geral, a resposta é que não. Mas aí no Brasil, eu sei que a sociedade é diferente. Ok, voltando ao meu caso. Os meus piercings são do velho eu. Do eu antigo, da época quando não era cristã. E agora, eu estou em Cristo. Portanto, sou nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém. E o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Mas o que é que fez a terra em que Moisés estava pisando santa? Ele teve que tirar sandálias porque a terra era santa. E por que era santa? O que causou essa santidade? A presença do Deus vivo. Então, se a presença do Deus vivo está em mim e agora eu sou santa, eu preciso fazer mais alguma coisa para me ficar santa? O sangue de Jesus já me lavou. Então, preciso adicionar alguma coisa para a obra dele? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus morreu para que eu seja perdoada, reta e justa. Eu herdei a justiça de Deus e a justiça de Jesus é dom de Deus. E eu recebi isto do Senhor como brincos nas minhas orelhas. E a cruz de Jesus é o suficiente para me limpar dos meus pecados passados. Mas ainda tenho brincos nas minhas orelhas do passado. Só que meu nascimento de novo é no meu espírito e não na minha carne. Sou renovada no meu espírito. Eu confessei com minha boca que Jesus é Senhor e criei no meu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. E tudo isso aconteceu no meu espírito. Dei a minha vida para Deus com piercings, porque dei o meu espírito para Ele. E o servo de Abraão, quando ele achou uma esposa para Isaac, ele colocou o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Então Rebeca, a mãe de Jacó, a avó de Israel, tinha piercing no nariz. Ah, tá, tudo bem, mas era aquela cultura naquela época. Então ela tem a desculpa dela, né, gente? Mas também faz parte da minha cultura ter piercings aqui. Em Êxodo 35 está escrito que todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta, ritualmente movida perante o Senhor. Ou seja, os israelitas fizeram ofertas de sacrifícios para Deus em forma de joias, incluindo brincos. Eles usaram estas joias para adornar o templo de Deus. Então, isso me faz questionar. Por que um piercing está errado? No Antigo Testamento, eles não tinham nascido de novo ainda, mas usavam o fato de que tinham piercings para glorificar a Deus e trazer sacrifício para Ele. E no livro de Ezequiel, quando Deus conta a história de Jerusalém simbolicamente, Deus tirou Jerusalém da catástrofe e a tornou uma cidade
digna e rica. Para descrever esta situação gloriosa, nas próprias palavras de Deus está escrito: também te ornei de enfeites e tipos braceletes nas mãos e um colar no pescoço, e te pus um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. O quê? Mas que pecado terrível usar essa linguagem para descrever a obra do Senhor. Você entendeu, gente? Quando Deus quis descrever a beleza de Jerusalém simbolicamente, ele falou em versículo 12 que ela tinha piercing no nariz e nas orelhas. Ok, gente, não venham pra mim com... Você falou para não seguir as regras do Antigo Testamento, mas depois você cita o Antigo Testamento e usa exemplos dele. Porque muitos de vocês falam isso. Entendam a diferença. Podemos olhar para o Antigo Testamento para aprendermos sobre Deus e para entendermos o Senhor, mas nunca deveríamos obedecer à lei que está nela. E o que citei do Antigo Testamento não eram regras, tá? Eram acontecimentos e discursos. E por último, quero voltar ao primeiro versículo que citei. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Porque a gente usa este versículo para dizer... Lu, não precisamos obedecer à lei, sei. Mas o fato de ter havido uma ordem contra cortes no passado significa que há dúvidas se isso agrada a Deus ou não. Então, é melhor não fazê-lo. Mas o versículo se refere a cortes por causa dos mortos, não a qualquer corte. E vamos falar sobre outros tipos de cortes, então. Você não sabe que Deus ordenou a circuncisão? Deus mandou cortar e tirar o finzinho dos pênis deles. Não me diga que Deus seja completamente contra qualquer corte na nossa carne. Não diga isso. E Jesus na cruz? Fizeram buracos nas mãos e nos pés dele. Também um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Ok? E se você vai usar esse tipo de argumento, então seria melhor você não comer frutos do mar e porco, porque talvez haja um suspeito de que Deus realmente não gosta disso. Então, o que acabei de explicar para você é que um piercing em si não é pecado, não é uma coisa abominável diante de Deus, mas isso depende da sua atitude sobre o piercing. Se torna um ídolo ou te faz tornar vaidoso ou orgulhoso, para você é pecado, sim. Mas depois de tudo que falei, se você ainda tem dúvidas de se seu piercing agrada a Deus ou não, olha, talvez seja melhor você não fazê-lo. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé e tudo o que não é de fé é pecado. Você é quem decide se para você vai te distrair do caminho de Deus ou não. Mas saiba que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por favor, dá um like na minha página no Facebook, que é Lu Arnold Vloga. Hoje só tem 10 pessoas que deram um like lá. Então realmente não é uma página muito visitada. Também não se esqueçam de me seguirem no Snap, que é Healthy Recipes. Fiz um vídeo sobre os cristãos e o uso de joias e bijuteria aqui, se você quiser assistir. Se você já fez piercing e se arrependeu, conta pra mim o porquê. E se você já fez piercing e não se arrepende, também conte aqui na caixa de descrição. Dá um like e se inscreva no canal, tá bom, gente? A gente se vê semana que vem, tá? Beijinho pra você e tchauzinho!